Aviso importante: este documentário tem fins educativos e busca mostrar a verdadeira vida e cultura da Tanzânia com respeito às tradições locais. A Tanzânia é um espetáculo vivo da natureza. Um dos últimos redutos selvagens do planeta, onde a vida selvagem prospera em uma escala que poucos lugares na Terra podem igualar. Este país abriga a maior concentração de animais por quilômetro quadrado, um verdadeiro Éden onde predadores e presas desempenham diariamente o ciclo eterno da vida. E no coração dessa terra indomada está o Parque Nacional do Serengeti, um santuário natural tão vasto que parece infinito. Ele cobre cerca de 30 mil quilômetros quadrados, uma área comparável ao tamanho da Bélgica. O nome Serengeti vem da língua dos Maasai e significa planície sem fim, o que descreve perfeitamente sua paisagem aberta e dourada. Esse parque abriga mais de 500 espécies de aves e cerca de 70 espécies de mamíferos, incluindo os famosos Big Five: leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte. Aqui acontece um dos fenômenos mais impressionantes da natureza: a Grande Migração, o maior deslocamento terrestre do planeta. Todo ano, entre maio e julho, mais de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por cerca de 300 mil zebras e 400 mil gazelas, deixam as planícies secas do Serengeti e rumam para o norte, em direção à reserva Maasai Mara, no Quênia, em busca de pastagens mais verdes e água. Mas esse caminho está longe de ser seguro. O grande desafio da jornada acontece no rio Mara, onde milhares de animais se deparam com um dilema brutal: atravessar as águas infestadas de crocodilos do Nilo, que esperam pacientemente por suas presas. Esse rio tem aproximadamente 395 quilômetros de extensão, cruzando tanto a Tanzânia quanto o Quênia. Suas margens lamacentas fazem com que muitos animais fiquem presos antes mesmo de alcançar o outro lado. Esses répteis gigantes podem medir até 5 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos. Mas há registros de crocodilos que ultrapassam os 6 metros e chegam a pesar 1 tonelada. Caçadores implacáveis. Eles passam horas submersos, com apenas os olhos e narinas para fora de água, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Quando a oportunidade surge, a estratégia é sempre a mesma: um bote certeiro, seguido pelo famoso giro da morte. Uma técnica letal onde o crocodilo gira seu corpo violentamente para dilacerar a presa sem chance de escapatória. Com uma das mordidas mais fortes do reino animal, chegando a 2.200 kg de força por centímetro quadrado, é praticamente impossível escapar de suas mandíbulas. Durante a migração, eles se aproveitam do pânico dos gnus e zebras e, em alguns casos, trabalham em conjunto, atacando simultaneamente para aumentar as chances de sucesso. Mas os crocodilos não são os únicos predadores à espreita no Serengeti. Em terra firme, o verdadeiro rei das planícies se impõe. Os leões, os maiores predadores terrestres da África, são símbolos de força e liderança. Mas ao contrário do que muitos pensam, eles não caçam sozinhos. Vivendo em alcateias organizadas, os leões são os únicos felinos que caçam em grupo, uma estratégia que os torna ainda mais perigosos. As fêmeas lideram a caça, utilizando táticas coordenadas para cercar e isolar presas como gnus, zebras e até búfalos africanos, um dos animais mais temidos da savana. A mordida de um leão pode chegar a 700 kg de pressão, suficiente para quebrar ossos e sufocar presas grandes. Mas mesmo sendo exímios caçadores, cerca de 75% das tentativas de caça falham. No entanto, quando um grupo de leões trabalha junto, dificilmente um alvo escapa. E no topo da hierarquia dos gigantes, os elefantes africanos moldam a paisagem do Serengeti. Pesando até 6 toneladas e atingindo 4 metros de altura, esses colossos são verdadeiros engenheiros da natureza. Ao derrubar árvores em busca de alimento, eles criam clareiras que beneficiam outras espécies, permitindo que a luz do sol alcance o solo e promova o crescimento de novas plantas. Mas existe algo ainda mais fascinante sobre eles: a memória. Os elefantes possuem um cérebro extremamente desenvolvido e podem lembrar de locais com água mesmo após décadas. Seus laços familiares são fortíssimos, e quando um membro do grupo morre, os outros elefantes frequentemente visitam seus ossos e os tocam com a tromba, um comportamento raríssimo entre animais.
E, diferente da maioria dos herbívoros, os elefantes são capazes de demonstrar emoções complexas, como tristeza e alegria. Já foram observados chorando e até mesmo tentando ajudar companheiros feridos. Seus imensos pés compactam o solo, criando caminhos que servem para outros animais encontrarem fontes de água. Mas quando ameaçados, um elefante pode virar uma máquina de destruição. Se irritado, ele é capaz de correr até 40 km por hora, esmagando qualquer obstáculo no caminho, incluindo predadores. E por falar em gigantes, a girafa Masai, a mais alta de todas, pode atingir impressionantes 5,5 metros de altura. Sua visão panorâmica permite detectar predadores à distância, sendo um verdadeiro sentinela da savana. Mas apesar da aparência tranquila, as girafas sabem se defender. Com uma patada certeira, elas podem quebrar o crânio de um leão ou lançar um inimigo pelos ares. Além disso, possuem um comportamento social curioso. Vivem em grupos soltos, conhecidos como torres, onde indivíduos vêm e vão sem hierarquia rígida. Os machos competem entre si em rituais de combate chamados necking, onde golpeiam um ao outro com pescoços musculosos para estabelecer domínio. Agora, se existe um animal que desafia qualquer predador da savana, esse animal é o búfalo africano. Os búfalos africanos, conhecidos por sua resistência e agressividade, são verdadeiros tanques da savana. Um adulto pode pesar mais de 900 quilos e possui chifres curvados que formam uma barreira impenetrável contra predadores. Apesar de serem herbívoros, sua força os torna um dos animais mais temidos da África. Até mesmo leões pensam 2 vezes antes de atacar uma manada unida. Eles vivem em grupos organizados, liderados por fêmeas experientes e possuem um senso de proteção impressionante. Quando ameaçados, os búfalos formam um círculo ao redor dos filhotes, com os machos mais fortes na linha de frente, prontos para enfrentar qualquer inimigo. Se um membro do grupo for atacado, os outros podem voltar para resgatá-lo, o que já resultou em leões sendo pisoteados até a morte. Mas nem tudo é sobre defesa. Búfalos também são imprevisíveis. Um macho solitário pode se tornar extremamente agressivo e atacar sem motivo aparente, o que lhes rendeu o apelido de Morte Negra entre caçadores. Seguindo nosso caminho, encontramos um sobrevivente dos tempos pré-históricos, o rinoceronte negro. Diferente do rinoceronte branco, que costuma viver em pequenos grupos, o rinoceronte negro é solitário e territorial. Cada macho domina sua própria área, que marca com fezes e urina, criando um verdadeiro mapa de cheiro para outros rinocerontes reconhecerem os limites. Mas apesar da aparência robusta, sua pele grossa é, na verdade, sensível e propensa a queimaduras solares. Por isso, ele se reveste de lama para proteger o corpo do sol escaldante e afastar parasitas. Além disso, é surpreendentemente ágil. Pode correr a até 55 km por hora, velocidade suficiente para alcançar um humano em segundos. Infelizmente, o maior predador do rinoceronte não está na savana, mas sim entre os humanos. A caça furtiva reduziu drasticamente sua população, tudo por causa de seus chifres, que ainda são altamente valorizados no mercado negro. Essa luta pela sobrevivência faz do rinoceronte negro um dos símbolos mais trágicos da conservação animal. Ainda assim, nem mesmo o rei das selvas pode baixar a guarda. Nas sombras da savana, outro predador observa tudo com olhos afiados. Os leopardos são os mestres do stealth. Silenciosos e ágeis, esses felinos preferem caçar sozinhos e contam com um golpe letal. Um ataque preciso no pescoço da presa, rompendo a medula espinhal antes que a vítima tenha qualquer chance de reação. Diferente dos leões, que devoram suas presas no solo, os leopardos arrastam suas caças para as árvores, longe do alcance de necrófagos como hienas e chacais. A força desses felinos é impressionante. Eles são capazes de carregar presas que pesam mais que o próprio corpo para o topo das árvores, garantindo que ninguém roube sua refeição. Além disso, eles são ótimos nadadores, uma característica rara entre os felinos. Podem caçar peixes e até pequenos crocodilos em rios e lagos, o que os torna ainda mais versáteis e imprevisíveis. Os guepardos, por outro lado, são a pura definição de velocidade. Eles podem acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, superando até mesmo alguns carros esportivos.
Mas o que realmente impressiona não é apenas a velocidade, e sim sua incrível capacidade de mudar de direção no meio da perseguição, garantindo que sua presa tenha pouquíssimas chances de escapar. Isso é possível graças à sua coluna flexível, suas garras semi-retráteis, que funcionam como os cravos de uma chuteira, e uma cauda longa e musculosa, usada como leme para equilibrar o corpo durante curvas bruscas. Diferente de outros grandes felinos, os guepardos caçam durante o dia, principalmente ao amanhecer e no fim da tarde, evitando competição com leões e leopardos. Eles utilizam sua visão aguçada para localizar a presa e se aproximam sorrateiramente antes de disparar em uma perseguição eletrizante. Mas há um preço a pagar por tanta velocidade. Após uma corrida intensa, o guepardo precisa de até 30 minutos para recuperar o fôlego, pois seu corpo aquece rapidamente. Se nesse intervalo algum predador, como hienas ou leões, aparecer, ele perde a presa e fica sem energia para reagir. Seus alvos preferidos? As ágeis gazelas de Thompson, que são rápidas, mas não o suficiente para fugir de um guepardo determinado. Além disso, caçam filhotes de gnus e impalas, utilizando um golpe preciso no pescoço para sufocar a vítima. Já dentro d'água, o verdadeiro rei não é o crocodilo, e sim o hipopótamo. Nas margens do rio Mara, os hipopótamos dominam as águas. Apesar da aparência tranquila, suas mandíbulas são capazes de esmagar ossos com uma força de 1.800 quilos por centímetros quadrados, o que os torna um dos animais mais perigosos da África. Eles podem passar até 16 horas submersos, emergindo apenas para respirar antes de voltarem para o fundo lodoso. Diferente do que muitos pensam, hipopótamos não sabem nadar. Em vez disso, caminham no fundo dos rios e usam a correnteza para se impulsionar. Embora sejam herbívoros, eles não hesitam em atacar qualquer um que invada seu território, seja um crocodilo, um leão ou até um barco com humanos desavisados. Seu comportamento territorial faz deles responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro grande animal. À noite, eles deixam as águas para pastar, consumindo até 40 quilos de grama. No entanto, os filhotes correm perigo constante. Leões e crocodilos do Nilo não hesitam em atacar os mais jovens e indefesos. Agora, se existe um predador silencioso que causa arrepios só de ouvir o nome, essa criatura é a mamba negra. Considerada uma das cobras mais mortais do mundo, a mamba negra pode atingir 4,5 metros de comprimento e se mover a impressionantes 20 km por hora, sendo uma das cobras mais rápidas do planeta. Sua coloração não é preta, como muitos pensam, mas sim acinzentada ou marrom-oliva. O nome vem do interior de sua boca, que é de um negro profundo, revelado em postura de ataque. Seu veneno neurotóxico ataca o sistema nervoso e pode levar uma vítima à paralisia em menos de 30 minutos. Sem tratamento, a morte é praticamente certa. Diferente de outras cobras, a mamba negra pode atacar múltiplas vezes em sequência, injetando veneno a cada mordida. Mas, ao contrário da reputação de assassina impiedosa, a mamba negra evita confrontos sempre que possível. Se puder escapar, ela fugirá antes de morder. Mas o Serengeti tem outro caçador formidável, muitas vezes subestimado. As hienas são temidas por sua risada sinistra e reputação de carniceiras. Mas a verdade é que são predadores extremamente eficientes. Cerca de 70% da comida que consomem vem de suas próprias caçadas, e não de restos deixados por outros animais. As hienas vivem em clãs matriarcais, onde as fêmeas dominam e são maiores e mais agressivas do que os machos. Elas são incrivelmente organizadas, e quando caçam em grupo, utilizam táticas parecidas com as dos leões, cercando e exaurindo suas presas antes do ataque final. Mas o que realmente torna as hienas assustadoras é sua mordida. Com uma força de 1.100 kg por centímetros quadrados, elas conseguem triturar ossos como se fossem biscoitos, aproveitando 100% da carcaça. Nada se desperdiça. E mais um detalhe: diferente de outros predadores que descansam boa parte do dia, as hienas são incansáveis, podendo percorrer até 50 km por noite em busca de comida. Os mencionados até agora são alguns dos animais mais conhecidos de África. Mas existem muitas outras espécies curiosas e únicas que vivem no Serengeti. O bico de sapato é uma ave impressionante que vive em áreas pantanosas da África Oriental, incluindo partes do Serengeti. Ele é famoso por seu enorme bico em forma de sapato,
que usa para capturar presas como peixes, rãs e até pequenos répteis. Com cerca de 1,2 metros de altura e envergadura de até 2,5 metros, essa ave tem um comportamento paciente, podendo ficar imóvel por horas antes de atacar. Apesar de sua aparência pré-histórica e intimidadora, é uma espécie solitária e rara, sendo considerada vulnerável devido à perda de habitat. E no coração dessa floresta se esconde um dos predadores mais letais do Serengeti, o gato de patas negras. Pequeno, discreto e extremamente eficiente, esse felino possui uma taxa de sucesso na caça de quase 60%, bem superior à dos leões. Em uma única noite, ele pode capturar até 14 presas, caçando pequenos roedores, pássaros e insetos com precisão cirúrgica. Mas o que torna esse pequeno felino tão mortal? Além de sua velocidade e reflexos incríveis, o gato de patas negras possui um metabolismo acelerado que exige que ele esteja quase sempre caçando. Seu estilo de caça é único. Ele se move rapidamente entre moitas e gramados altos, fazendo pausas estratégicas antes de dar o bote com extrema rapidez. Sua mordida é tão precisa que muitas vezes suas presas morrem instantaneamente, sem tempo para reagir. Apesar do tamanho diminuto, ele pode percorrer mais de 30 quilômetros em uma única noite em busca de alimento. O pangolim é um mamífero solitário coberto por escamas duras, sendo o único do mundo com essa armadura natural. Quando ameaçado, enrola-se em uma bola praticamente indestrutível. Ele se alimenta de formigas e cupins, usando sua língua incrivelmente longa e saliva pegajosa para capturá-los. Possui um olfato apurado e prefere a noite para caçar, passando o dia em tocas subterrâneas. Infelizmente, é uma das espécies mais traficadas do mundo, ameaçada pela caça ilegal. A raposa orelhuda é um pequeno carnívoro das savanas africanas, conhecido por suas enormes orelhas que ajudam a detectar presas escondidas no solo. Diferente de outras raposas, sua dieta é composta principalmente por cupins, embora também coma pequenos roedores e frutas. Vive em pares monogâmicos e ambos os pais cuidam dos filhotes, garantindo proteção e alimento. O avestruz é a maior ave do mundo e um verdadeiro ícone das planícies do Serengeti. Sem capacidade de voo, desenvolveu pernas incrivelmente fortes, podendo correr a 70 km por hora, tornando-se o animal bípede mais rápido do planeta. Seus olhos são enormes, garantindo uma visão afiada para detectar predadores. Embora pacífico, um chute de um avestruz pode ser fatal, até mesmo para leões. Sua alimentação é variada, incluindo plantas, sementes, pequenos insetos e até pedras, que ajudam na digestão. Durante a reprodução, machos realizam danças para atrair fêmeas, e os ovos são os maiores do mundo, pesando cerca de 1,5 kg. O javali africano pode parecer uma criatura desajeitada, mas sua adaptabilidade o torna um dos sobreviventes mais impressionantes da savana. Ele é um dos poucos mamíferos que consegue se ajoelhar para pastar, graças a calos naturais nos joelhos. Com uma visão relativamente fraca, ele compensa com um olfato excepcionalmente aguçado, detectando predadores à distância. Quando ameaçado, pode atingir 50 km por hora, correndo em zigue-zague para despistar caçadores. Apesar de sua aparência robusta, ele prefere fugir a lutar, mas, se acuado, usa seus caninos afiados, que podem ultrapassar 20 centímetros, como armas letais contra seus inimigos. Esses mesmos caninos são ferramentas versáteis, ajudando-o a escavar raízes e até mesmo cavar tocas, que muitas vezes são reutilizadas por outras espécies, como hienas e suricatos. Os javalis africanos possuem um comportamento peculiar ao se alimentarem. Muitas vezes são vistos acompanhados por pássaros pica-bois, que removem parasitas de sua pele e alertam sobre predadores próximos. Além disso, quando viajam em grupo, formam uma estrutura organizada, onde os adultos protegem os filhotes e sempre deixam um caminho de fuga para suas tocas, para onde correm de ré quando ameaçados. O porco-espinho do cabo, ao contrário do que muitos pensam, não lança seus espinhos. Mas quando sente perigo, ele os agita rapidamente, produzindo um som de advertência. Seus espinhos, que podem medir até 50 centímetros, são cobertos por pequenas farpas que dificultam sua remoção, tornando-se uma defesa letal contra predadores. Durante o dia, ele se esconde em tocas profundas ou sob rochas, mas, ao cair da noite, começa sua busca por alimentos. Seu cardápio é variado, mas ele tem uma necessidade peculiar.
mastigar ossos para obter cálcio, o que fortalece seus próprios espinhos. Esse hábito, conhecido como osteofagia, é essencial para sua sobrevivência. Quando confrontado por predadores como leopardos e hienas, sua tática defensiva é única. Ele não apenas se vira de costas para expor seus espinhos, mas pode correr de ré em direção ao agressor, fincando os espinhos na pele do inimigo, o que pode causar infecções fatais. Por isso, mesmo carnívoros experientes pensam 2 vezes antes de atacar esse roedor fortemente armado. Os impalas são antílopes esbeltos e ágeis, com uma pelagem marrom avermelhada e listras pretas na cauda. Os machos têm chifres longos e curvados, enquanto as fêmeas não possuem chifres. Eles são conhecidos por sua incrível capacidade de saltar até 3 metros de altura e 10 metros de distância para escapar de predadores. São herbívoros e se alimentam de grama, folhas e brotos. Eles se adaptam bem às mudanças da estação, comendo o que estiver mais disponível. Além dos saltos impressionantes, os impalas são uma das presas favoritas dos grandes predadores, como leões, leopardos e hienas. Eles vivem em grandes grupos, o que ajuda na defesa, pois sempre há olhos atentos para detectar ameaças. O mangusto estriado, ou amangustistrado, como também é chamado em alguns lugares, é um mamífero pequeno e robusto, com corpo alongado, cauda longa e uma pelagem marrom acinzentada com listras escuras nas costas. Esses bichinhos vivem em grupos grandes e têm um comportamento bem organizado. São onívoros e se alimentam de insetos, pequenos vertebrados, ovos, frutas e até escorpiões. Eles são especialistas em quebrar ovos usando pedras. Sim, eles usam ferramentas. Eles são conhecidos por seu trabalho em equipe e por enfrentarem cobras venenosas sem medo. Graças à sua velocidade e técnica de ataque, conseguem até matar cobras como a naja. Além disso, são muito sociais e cuidam uns dos outros, até revezando na babá dos filhotes do grupo. O pássaro secretário é uma ave de rapina única, que combina a aparência de uma cegonha com as habilidades de um verdadeiro caçador terrestre. Diferente das águias e falcões, que dominam os céus, o secretário caça com os pés, patrulhando a savana com suas longas pernas. Seu nome peculiar vem das penas negras que se erguem na parte de trás da cabeça, lembrando as antigas penas de escrever usadas por secretários de escritório. Mas, por trás dessa aparência distinta, esconde-se um caçador implacável. Esse pássaro tem uma técnica de caça impressionante. Ele se alimenta de insetos, pequenos mamíferos e répteis, mas sua especialidade são as cobras. O secretário não teme nem mesmo as serpentes mais venenosas, como mambas e víboras. Quando encontra uma, ele desfere golpes rápidos e precisos com suas pernas poderosas, esmagando o réptil com uma força que pode superar 5 vezes o peso do próprio corpo. Caso a cobra tente reagir, o pássaro usa suas asas para se proteger dos ataques. Além das cobras, o secretário também caça lagartos, roedores e até filhotes de aves. Ele se movimenta pelo solo durante o dia, cobrindo grandes distâncias em busca de presas, podendo caminhar até 30 km por dia. Quando necessário, pode levantar voo, mas prefere capturar seu alimento em terra firme, onde sua visão aguçada lhe dá vantagem sobre qualquer presa desatenta. Essas aves formam casais monogâmicos e constroem seus ninhos no alto das acácias, longe do alcance de predadores. Os filhotes nascem indefesos e são alimentados pelos pais até estarem prontos para seguir os passos da linhagem de caçadores terrestres. Esse pássaro não ganha o prêmio de beleza, mas sua importância na natureza é gigantesca. O marabu africano é uma ave de grande porte, com cerca de 1,5 metro de altura e envergadura de asas de até 3 metros. Ele tem penas negras nas asas e corpo branco, mas seu grande destaque é o pescoço sem penas e um bico longo e poderoso. São necrófagos, ou seja, se alimentam de carcaças de animais mortos, restos de comida e até pequenos animais vivos. Eles são os faxineiros da savana, ajudando a manter o ambiente limpo. Além de seu tamanho impressionante, o marabu africano é conhecido por sua presença constante nas cenas de caça e por brigar com abutres por pedaços de carne. Eles também conseguem voar grandes distâncias sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar quente. Além de seguir explorando os lugares mais incríveis da Tanzânia, quero te mostrar exatamente onde esse país está localizado. A Tanzânia está localizada no leste da África, no berço da espécie humana, fazendo fronteira com 8 países,
Quênia e Uganda ao norte, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo a oeste, Zâmbia, Malawi e Moçambique ao sul. E a leste, o país é banhado pelo Oceano Índico. Essa região de África, conhecida como os Grandes Lagos, recebeu esse nome devido à concentração de alguns dos maiores lagos do planeta, como o Lago Vitória e o Lago Tanganica. Esses corpos d'água desempenham um papel crucial no ecossistema e na vida das comunidades locais. Seguindo nossa jornada, a algumas horas do Serengeti, encontramos a majestosa cratera de Ngorongoro, a maior caldeira vulcânica intacta do mundo. Com um diâmetro de aproximadamente 20 quilômetros e uma profundidade de 600 metros, essa formação resultou do colapso de um vulcão maciço há cerca de 2 a 3 milhões de anos. Hoje, o solo fértil da cratera sustenta uma biodiversidade impressionante. A cratera de Ngorongoro abriga cerca de 25 mil grandes animais, tornando-se um verdadeiro santuário de vida selvagem. Entre os residentes mais notáveis estão rinoceronte negro, espécie ameaçada de extinção, encontra refúgio seguro nas planícies da cratera. Búfalo africano, grandes rebanhos pastam nas áreas abertas, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Hipopótamos habitam as áreas alagadas, proporcionando cenas fascinantes aos visitantes. Gnus e zebras. Em números expressivos, esses herbívoros participam das migrações sazonais, embora muitos permaneçam na cratera durante todo o ano. Leões. A cratera possui uma das maiores densidades de leões na África, oferecendo aos observadores de vida selvagem oportunidades únicas. Além da riqueza natural, a região é habitada pelo povo Maasai, pastores seminômades conhecidos por sua cultura vibrante e tradições ancestrais. Eles coexistem harmoniosamente com a vida selvagem, praticando o pastoreio tradicional de gado. Mas vou falar sobre esse povo mais adiante. Nas proximidades da cratera, encontra-se o Desfiladeiro de Olduvai, um sítio arqueológico de grande importância, conhecido como o berço da humanidade. Lá foram descobertos fósseis do Homo habilis e ferramentas de pedra com cerca de 1,8 milhão de anos. Recentemente, encontraram-se pegadas fósseis de animais da mesma época, oferecendo uma visão única sobre a fauna que coexistiu com os primeiros hominíneos. Além disso, a área abrigou espécies extintas, como o Crocodylus anthropophagus, um crocodilo que viveu há cerca de 1,8 milhão de anos e podia atingir até 7,5 metros de comprimento. O nome Olduvai deriva de uma planta local chamada Oldupai, pelos Maasai, que retém água em seu interior e é utilizada por elefantes e pelo povo Maasai durante períodos de escassez. Ao norte de Ngorongoro, no Grande Vale do Rift, fica o Lago Natron, um dos lugares mais inóspitos e surpreendentes de toda a Tanzânia. Mas não se engane com a beleza das águas avermelhadas que refletem o céu. Por trás desse cenário digno de cartão postal, existe um ambiente extremo, quase mortal, onde poucos seres vivos conseguem sobreviver. O Lago Natron é famoso por suas águas extremamente alcalinas, com níveis de pH que podem ultrapassar 10, quase como amônia líquida. Isso acontece por causa do alto teor de carbonato de sódio vindo das cinzas vulcânicas da região. Quando a água evapora com o calor intenso, o lago fica ainda mais concentrado e tóxico, criando aquele tom vermelho ou alaranjado, causado por micro-organismos e algas que prosperam nesse ambiente salgado e alcalino. E aqui vai um detalhe macabro. O Lago Natron é tão hostil que animais que tocam suas águas podem morrer e acabar preservados, como se fossem estátuas de sal. Isso acontece porque os minerais presentes na água ajudam a mumificar os corpos rapidamente, criando imagens que parecem saídas de um filme de terror. Mas apesar disso, o lago é vital para uma das espécies mais resistentes do planeta, o flamingo menor. Mais de 75% da população mundial desses flamingos nasce ali, porque o lago é praticamente inacessível para predadores. As algas que vivem nessas águas tóxicas são a principal fonte de alimento dessas aves, e os flamingos aproveitam a segurança do ambiente para se reproduzir. Outro detalhe importante é que o Lago Natron não é apenas um lago qualquer, ele é raso, com profundidade média entre 50 centímetros a 3 metros, e pode chegar a temperaturas de até 60 graus Celsius em dias quentes. Ou seja, além de tóxico, é quente e raso. Um verdadeiro inferno líquido. A sudoeste do lago está o Parque Nacional Kilimanjaro,
onde fica o Monte Kilimanjaro, o mais alto da África. Arbusto de montanha, gelo eterno e uma diversidade surpreendente que poucos imaginam encontrar em um único lugar. Estamos falando de um gigante com 5.895 metros de altitude, que se ergue imponente no céu da Tanzânia, com seu topo coberto de neve contrastando com as savanas douradas que se espalham lá embaixo. O Monte Kilimanjaro é formado por 3 cones vulcânicos, Shira, Mawenzi e Kibo, sendo este último o ponto mais alto e o único que ainda apresenta atividade geotérmica. Mesmo assim, não precisa se preocupar. Ele dorme tranquilo há mais de 360 mil anos. Mas o que muita gente não sabe é que subir o Kilimanjaro é como atravessar várias zonas climáticas em poucos dias. Desde terras secas e quentes na base, passando por florestas tropicais úmidas e cheias de vida, até chegar ao deserto alpino e, por fim, ao gelo glacial lá no topo. E por falar em vida, a biodiversidade dentro do Parque Nacional Kilimanjaro é fascinante. Nas florestas que cercam as encostas do monte, é comum encontrar elefantes, búfalos, leopardos e até colobos pretos e brancos, aqueles macacos com pelos longos e esvoaçantes que parecem estar sempre prontos para um desfile. Já entre as aves, mais de 180 espécies já foram catalogadas, incluindo o turaco de Hartlaub, famoso por suas penas azuladas e grito inconfundível, além de águias e falcões que sobrevoam as partes mais altas em busca de presas. Agora, se olharmos para o chão, a vegetação também muda conforme se sobe. Começamos com as florestas densas, cheias de figueiras gigantes, cipós e samambaias. Depois, surgem os arbustos de montanha, como a Erica arborea, que resistem ao frio com suas folhas finas e pequenas flores. Mais acima, aparecem as plantas mais icônicas do Kilimanjaro, como a Senecio kilimanjari, que parece uma palmeira congelada no tempo, e a Lobelia deceni, que guarda água em suas folhas para sobreviver às noites geladas. E quando finalmente se chega ao topo, a paisagem muda de novo. Ali, no teto da África, a vida quase desaparece, restando apenas pedras, neve e silêncio. Mas a sensação de estar no ponto mais alto do continente, cercado de geleiras que desafiam o calor africano, é algo que nenhum viajante esquece. Todos os lugares tanzanianos que te mostrei até agora estão localizados no Grande Vale do Rift, um impressionante sistema de falhas geológicas que se estende por mais de 6.000 quilômetros, atravessando a África Oriental desde o Golfo de Aden, no norte, até Moçambique, no sul. Esse gigantesco fenômeno natural começou a se formar há cerca de 25 milhões de anos, resultado da lenta separação entre as placas tectônicas da África e da Arábia. Ao longo de milhões de anos, essa divisão criou uma série de falhas, fraturas e deslocamentos na crosta terrestre, moldando uma paisagem extremamente diversa, marcada por montanhas, vales profundos, lagos cristalinos e vulcões adormecidos, e ativos também. Não é exagero dizer que o Vale do Rift é um dos cenários geológicos mais impressionantes do planeta. Seguindo para o sul do Kilimanjaro, na parte central e leste da Tanzânia, encontramos o Parque Nacional Mikumi. Embora não seja tão conhecido entre turistas internacionais, Mikumi é bastante visitado pelos tanzanianos, especialmente pela sua localização estratégica, próxima à capital Dodoma, a cidade universitária de Morogoro, e também a Dar es Salaam, a maior cidade e principal centro econômico do país. Uma das características mais marcantes de Mikumi é a planície aluvial de Mikata, uma vasta área de pastagem aberta que, durante a estação seca, atrai grandes concentrações de animais em busca de água e alimento. Por lá, você pode observar de perto manadas de zebras, búfalos, elefantes e até leões que aproveitam a abundância de presas. Mikumi também abriga uma subespécie fascinante de girafa, considerada uma ligação genética entre a girafa reticulada, típica do chifre da África, e a girafa Masai, que habita regiões como o Serengeti. Essa girafa híbrida, de padrões únicos e mistos, chama a atenção por representar a transição entre essas populações, mostrando como a natureza encontra formas de se adaptar e evoluir. Seguindo ainda mais ao sul, chegamos ao Parque Nacional Nyerere, uma verdadeira joia da conservação africana. Com quase 31.000 quilômetros quadrados, Nyerere é não apenas a maior reserva protegida da Tanzânia, como também uma das maiores áreas de vida selvagem de toda a África. O parque é tão grande que poderia abrigar países inteiros dentro de seus limites.
Ali vivem alguns dos animais mais icônicos do continente: leões, leopardos, rinocerontes, elefantes, búfalos africanos, hipopótamos, crocodilos, zebras, gnus e uma impressionante variedade de antílopes. Mas um dos maiores destaques de Nyerere é a expressiva população de mabeco, também conhecido como cão selvagem africano. Esse animal, infelizmente ameaçado de extinção em várias partes do continente, encontra em Nyerere um refúgio seguro. O mabeco, ou licaão, é o maior canídeo selvagem da África e possui comportamentos sociais muito interessantes. Diferente dos cães domésticos, os licaões têm uma dieta estritamente carnívora e não possuem esporões nas patas traseiras. E, curiosamente, quem manda na matilha é a fêmea alfa. Após a morte dessa líder, o grupo muitas vezes se dispersa para formar novas alcateias em outras regiões. O coração pulsante de Nyerere é o rio Rufiji, o maior rio da Tanzânia. Ele corta a reserva de ponta a ponta, formando uma complexa rede de canais, lagos e pântanos que servem como oásis para centenas de espécies. Elefantes, hipopótamos, crocodilos e diversas aves aquáticas dependem diretamente dessas águas para sobreviver. Sem o Rufiji, boa parte da vida selvagem simplesmente não existiria ali. Ele é a espinha dorsal da biodiversidade local e um dos maiores tesouros naturais da região. E se você acha que já conheceu quase tudo sobre a fauna da Tanzânia, ainda falta falar de um dos habitantes mais carismáticos e fascinantes do país, o chimpanzé. Os chimpanzés, nossos parentes evolutivos mais próximos, vivem em ambientes ricos e desafiadores como o Parque Nacional Gombe Stream e o Parque Nacional Mahale Mountains, situados no extremo oeste do país, às margens do Lago Tanganyika. Nestes refúgios naturais, eles formam grupos sociais intricados, onde cada indivíduo desempenha um papel que vai muito além da simples sobrevivência. A comunicação entre eles é feita por meio de sons, gestos e expressões faciais, revelando emoções e laços de solidariedade que muitas vezes nos lembram a nossa própria humanidade. A habilidade dos chimpanzés de utilizar ferramentas é um dos aspectos mais fascinantes de seu comportamento. Seja para extrair cupins de tocas ou para acessar alimentos de difícil acesso, o uso de galhos e folhas demonstra uma capacidade notável de aprendizado e adaptação. Esses comportamentos não apenas ilustram sua inteligência, mas também contribuem para a dinâmica do ecossistema, já que a dispersão de sementes e a regulação de algumas espécies vegetais ajudam a manter o equilíbrio natural das florestas e matas onde habitam. Porém, mesmo com sua resiliência, esses primatas enfrentam sérios desafios. A destruição de seus habitats, devido à expansão humana, a caça ilegal e a disseminação de doenças ameaçam sua existência. Assim, os esforços de conservação ganham um caráter vital, buscando proteger tanto os chimpanzés quanto os ambientes que sustentam toda a biodiversidade da região. Os babuínos também compõem o cenário primatológico da Tanzânia. Esses animais são conhecidos por sua incrível capacidade de adaptação, vivendo em habitats que variam desde as vastas savanas até densas florestas. Embora possuam uma estrutura social diferente, marcada por hierarquias dinâmicas e instintos de sobrevivência aguçados, os babuínos demonstram uma versatilidade que lhes permite explorar uma variedade de fontes alimentares e sobreviver em condições muitas vezes adversas. A vida dos babuínos é igualmente rica em interações sociais. Seus grupos, organizados em complexas redes de relacionamento, garantem a proteção e a cooperação mútua, fundamentais para enfrentar os desafios do dia a dia. Mesmo que o seu carisma não seja exaltado da mesma forma que o dos chimpanzés, eles desempenham um papel crucial na dispersão de sementes e na manutenção do equilíbrio ecológico, contribuindo de maneira sutil, mas importante, para a saúde dos ecossistemas. No Parque Manyara, cada comportamento animal carrega uma explicação que se entrelaça com a adaptação ao ambiente. Por exemplo, a cena inusitada dos leões que sobem em árvores desperta a curiosidade de muitos visitantes. Embora os leões não sejam conhecidos por serem exímios escaladores, devido ao seu peso e estrutura física, esse comportamento pode ser uma adaptação local ao ambiente. Em determinadas regiões, os leões sobem em árvores para obter uma visão panorâmica da área, ajudando-os a monitorar possíveis presas ou ameaças.
Além disso, as árvores oferecem sombra e ajudam a dissipar o calor intenso do solo, funcionando como um refúgio durante os períodos de maior calor. Outra hipótese é que os leões jovens, ou os que estão aprendendo a explorar o território, possam estar testando seus limites, desenvolvendo habilidades e adaptando seu comportamento às condições específicas do Parque Manhara. O Lago Manhara, que dá nome ao parque, é um ecossistema alcalino com águas salgadas, porém seguras para os animais devido à sua composição mineral equilibrada e à adaptação das espécies locais. Esse ambiente salino favorece o crescimento de micro-organismos e algas, que, por sua vez, atraem grandes concentrações de flamingos. Essas aves se alimentam das algas e pequenos invertebrados presentes nas águas, criando um espetáculo de cores e movimento ao se reunirem em bandos ao redor do lago. Além dos flamingos, animais como elefantes, zebras e hipopótamos visitam o lago para beber e se refrescar, demonstrando como diferentes espécies podem conviver e se beneficiar de um ecossistema tão peculiar. A fauna da Tanzânia vai além dos grandes mamíferos e aves, alcançando também os primatas. O colobus preto e branco, por exemplo, possui uma pelagem que parece ter sido pintada para se misturar com as sombras e a luz filtrada pela copa das árvores. Essa camuflagem é essencial para evitar predadores e também para aproximar-se das suas fontes de alimento, que incluem folhas, frutas, flores e, ocasionalmente, insetos. A estrutura social desses primatas, vivendo em grupos que variam de 5 a 15 indivíduos, compostos por um macho dominante, diversas fêmeas e suas crias, reflete uma organização que favorece a proteção mútua e a transmissão de conhecimentos, como rotas seguras para a obtenção de alimento ou a identificação de perigos. Outro exemplo intrigante é o colobus vermelho de Zanzibar, encontrado exclusivamente na ilha de Unguja. Suas cores vibrantes, que se destacam na paisagem, não são apenas uma questão estética, mas um reflexo da sua adaptação evolutiva. Essa espécie, infelizmente, encontra-se ameaçada pela caça e pela destruição de seu habitat, o que ressalta a importância da conservação e da manutenção dos ecossistemas naturais para garantir a sobrevivência de espécies tão singulares. Nas savanas secas, o sapo-boi africano se destaca por sua surpreendente dimensão e hábitos alimentares. Com cerca de 25 centímetros de comprimento e machos que podem pesar até 1,4 quilos, esse anfíbio demonstra uma incrível capacidade de adaptação. Ao adotar uma dieta carnívora, que inclui insetos, pequenos roedores, répteis, peixes, aves e até outros anfíbios, o sapo-boi evidencia a flexibilidade necessária para sobreviver em um ambiente onde os recursos podem ser escassos. Essa variedade alimentar contribui para o equilíbrio do ecossistema, controlando a população de diversas espécies e mantendo uma rede de interações complexa e interdependente. A Tanzânia vai muito além das vastas savanas e densas florestas. O país revela também um fascinante arquipélago no Oceano Índico, Zanzibar, onde se misturam influências africanas, árabes, indianas e europeias, resultando em uma cultura rica e diversificada. A principal ilha, Unguja, frequentemente chamada simplesmente de Zanzibar, abriga a vibrante capital, Zanzibar City. Aqui, as ruas estreitas e o comércio tradicional se entrelaçam com a herança histórica, proporcionando um ambiente que convida à descoberta e à reflexão sobre um passado repleto de encontros culturais. A cerca de 70 quilômetros ao norte de Unguja, encontra-se Pemba, a segunda maior ilha do arquipélago. Conhecida como a Ilha Verde, Pemba se destaca por sua topografia montanhosa e terras extremamente férteis, onde a vegetação luxuriante e as plantações de especiarias, como cravo e canela, lembram a importância histórica do comércio mundial dessas preciosidades. Além disso, suas águas cristalinas e recifes de coral formam cenários naturais impressionantes e bem preservados. Na reserva florestal de Ngezi, por exemplo, vive o morcego voador de Pemba, um dos maiores morcegos frugívoros, com uma envergadura que pode alcançar 1,6 metros, um verdadeiro aliado da natureza, pois ajuda na dispersão de sementes e na polinização das plantas locais. Ao sul de Zanzibar está a Ilha Máfia, um refúgio de tranquilidade que contrasta com o burburinho das ilhas mais urbanizadas. Conhecida como o Lar do Tubarão-Baleia,
Máfia abriga o primeiro parque marinho da Tanzânia, com 822 quilômetros quadrados dedicados à proteção de exuberantes florestas de mangues e vibrantes recifes de coral. Essa área preservada oferece alimento em abundância, o que atrai o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, que pode atingir até 20 metros de comprimento, pesar cerca de 15 toneladas e viver por mais de 100 anos. Curiosamente, esses gigantes possuem dentes minúsculos, o que os impede de mastigar. Por isso, sua alimentação é baseada em plâncton, algas e pequenos peixes como sardinhas, anchovas e cavalas. Máfia proporciona, assim, uma experiência única para os amantes do mergulho e da natureza, onde o encontro com esses gentis colossos se transforma em um espetáculo inesquecível. Na região noroeste da Tanzânia, se encontra uma verdadeira imensidão azul, o Lago Vitória. Ele não pertence só aos tanzanianos, é dividido com Uganda e Quênia, e é simplesmente o maior lago da África e o terceiro maior do mundo em área, com aproximadamente 68.800 km². Para a Tanzânia, ele é mais do que um cartão postal. É uma fonte essencial de economia e sobrevivência. Nessa água doce, vive uma riqueza aquática que sustenta famílias inteiras. O peixe-perca do Nilo, a tilápia do Nilo e o pequeno ciprinídeo, conhecido localmente como dagaa. Eles são a base da pesca comercial, que alimenta o comércio local e abastece mercados. O lago também funciona como estrada. Barcos pequenos e balsas carregadas de pessoas e mercadorias cortam suas águas todos os dias, conectando vilarejos e movimentando o comércio entre Tanzânia, Uganda e Quênia. E mais, é fonte de água doce para uso doméstico, agricultura e indústrias. Mas apesar da calmaria da paisagem, o Lago Vitória também abriga criaturas perigosas. O hipopótamo, por exemplo, é um dos animais mais temidos. Ele pode parecer calmo, mas é extremamente territorial. Quando se sente ameaçado, principalmente por barcos passando perto demais, pode virar as embarcações e atacar os ocupantes com mordidas poderosas ou até os afogar. Já o crocodilo do Nilo costuma se esconder próximo às margens e ataca pessoas que coletam água ou pescadores em embarcações menores. Quanto menor o barco, maior o risco. No oeste da Tanzânia, fazendo fronteira com a República Democrática do Congo, está o incrível Lago Tanganyika. Ele é o segundo lago mais profundo do mundo, perdendo apenas para o Lago Baikal, na Rússia. E também é o mais longo do mundo em água doce, com cerca de 673 quilômetros de comprimento. Assim como no Vitória, a pesca também é vital aqui. A estrela do lago é a sardinha do Tanganyika, chamada localmente de dagaa, ou capenta. Ao entardecer, os pescadores saem em seus barcos simples, guiados pela luz da lua ou de lanternas, para buscar seu sustento nas águas tranquilas do lago. Enquanto isso, as mulheres e crianças ficam responsáveis pelas tarefas do lar, pela coleta de água e pelo preparo dos alimentos. Ao norte da Tanzânia, entre as planícies abertas e montanhas, vive um dos povos mais icônicos da África, os Maasai. Eles são pastores por tradição, cuidando de vacas, cabras e ovelhas. Maasai significa o povo que fala Maa, o idioma nativo deles. Ao longo dos anos, muitos Maasai deixaram o nomadismo para se tornarem agricultores, mas suas raízes continuam vivas. São facilmente reconhecidos por suas roupas vermelhas vibrantes, chamadas shuka, e pelas joias artesanais. Para eles, as vacas não são só animais, são um símbolo de riqueza, respeito e até felicidade. Um homem é considerado rico quanto mais vacas e filhos tiver. Se ele tem muitos de um, mas não tem do outro, é visto como alguém incompleto. Eles vivem em aldeias circulares chamadas Nkeng, compostas por cabanas chamadas boma, feitas de galhos, lama, palha e esterco. Essas moradias são protegidas por cercas feitas de espinhos e troncos, para afastar predadores e proteger o gado. Os meninos passam por um ritual de iniciação chamado fase Moran, que marca a transição para a vida adulta. Antigamente, matar um leão fazia parte desse processo, uma prova extrema de coragem. Hoje, a prática é proibida por lei e só ocorre em casos extremos, como defesa do rebanho. As mulheres Maasai têm um papel central. Elas constroem as casas, cuidam dos filhos e buscam lenha e água. Os casamentos costumam ser arranjados ainda na juventude, e os homens frequentemente têm mais de uma esposa. A primeira esposa tem um papel mais respeitado, enquanto as outras são chamadas de co-esposas, criando um laço forte, como irmãs.
No entanto, novas gerações, influenciadas pela educação e pela internet, estão começando a questionar a necessidade da poligamia. Muitos jovens já pensam diferente dos seus antepassados. Acreditam que é possível ser feliz com apenas uma esposa. No coração da reserva de Ngorongoro, ergue-se uma montanha que não é só um espetáculo natural, mas também um santuário espiritual, o Monte Ol Doinyo Lengai, que significa Montanha de Deus na língua Maa. Esse é o único vulcão ativo no mundo que expele lava de natrocarbonatita, uma substância rica em sódio e muito mais fluida do que as lavas vulcânicas comuns. Curiosamente, sua lava parece fria ao olho nu, com temperatura de 510 a 600 graus Celsius, bem abaixo dos típicos 1100 graus Celsius da lava basáltica, mas ainda assim é extremamente perigosa. Para os Maasai, essa montanha é sagrada. Eles acreditam que seu Deus Supremo, Engai, se refugiou ali após ser ferido por um caçador. Até hoje, muitos rituais e orações são feitos nos arredores do vulcão, que é visto como um elo entre o mundo terreno e o espiritual. Não muito longe dos Maasai, nas bordas das planícies do Serengeti, vive um povo que guarda em si a memória viva dos nossos ancestrais, os Hadza. Eles habitam a região de Arusha e são um dos últimos grupos de caçadores-coletores verdadeiramente nômades que ainda existem na Terra. Até meados do século XX, viviam livremente por florestas e savanas, mas com a expansão da agricultura, muitas de suas terras foram tomadas. Hoje, apenas um pequeno número ainda mantém o estilo de vida tradicional, vivendo da caça, da coleta e do que a natureza oferece. Os Hadza têm uma das linhagens genéticas mais antigas da humanidade. Eles falam Hadzani, uma língua única que não está ligada a nenhum outro idioma conhecido, o que os torna ainda mais isolados culturalmente. Vivem em pequenos grupos de 20 a 40 pessoas, sem líderes fixos. A tomada de decisões é coletiva e todos têm voz. As mulheres têm autonomia e papel importante na coleta de alimentos. Eles valorizam igualdade, simplicidade e a liberdade de ir e vir. São uma janela rara para o passado da humanidade. Observar os Hadza é como viajar no tempo e testemunhar um estilo de vida que resistiu às mudanças do mundo moderno, mas que hoje corre o risco de desaparecer. Na Tanzânia, vive um grupo de pessoas que enfrenta não só os desafios do corpo, mas também o peso do preconceito, os tanzanianos com albinismo. O albinismo é uma condição genética rara, caracterizada pela ausência parcial ou total de melanina, o pigmento que dá cor à pele, aos olhos e ao cabelo. Isso faz com que os albinos se destaquem visualmente no meio da população africana, com pele extremamente clara, olhos sensíveis à luz e cabelos dourados ou brancos. A Tanzânia possui uma das maiores populações de pessoas com albinismo do mundo. Estima-se que cerca de 1 em cada 1.400 tanzanianos nasça com essa condição, um número significativamente maior do que a média global, que gira em torno de 1 em 17 mil. Isso os torna altamente vulneráveis à intensa radiação solar, aumentando os riscos de queimaduras e câncer de pele. Além disso, muitos sofrem de problemas de visão causados pela baixa pigmentação nos olhos. Mas os desafios físicos são apenas parte do problema. O maior sofrimento dos albinos está na forma como a sociedade os enxerga. Ainda hoje, em pleno século XXI, muitos enfrentam discriminação, exclusão e até perseguição violenta. Algumas superstições populares, especialmente em áreas rurais, dizem que albinos trazem má sorte, ou, em contraste, que possuem poderes mágicos. Essa crença levou a práticas brutais, onde partes de seus corpos são usadas em rituais por curandeiros que prometem riqueza e sorte. Há relatos documentados de assassinatos, mutilações e sequestros, ligados a esse mercado negro de feitiçaria, o que tornou necessário que muitos albinos vivam sob proteção ou em escolas especiais com segurança reforçada. A Tanzânia é um mosaico humano impressionante, composto por mais de 120 grupos étnicos, cada um com suas próprias tradições, línguas e histórias. Essa diversidade é uma das maiores riquezas culturais do país. Entre os maiores grupos estão os Sukuma, Nyamwezi, Chaga e Raya. Os Sukuma, o grupo mais populoso, vivem principalmente na região noroeste, perto do Lago Vitória. São conhecidos como agricultores e criadores de gado, com uma forte tradição musical e dançante. Os Nyamwezi, muitas vezes chamados de Homens da Lua, são o segundo maior grupo. No passado, caçavam elefantes, mas hoje vivem da agricultura e pecuária. Já os Chaga, ou Chaga,
habitam as encostas do majestoso Monte Kilimanjaro. São famosos por seu avançado sistema de irrigação e técnicas agrícolas que permitem cultivo mesmo em terrenos montanhosos. Os Raya, presentes na região de Kagera, ao norte do país, são especialistas em cerâmica, carpintaria e ferraria. Também se dedicam ao cultivo de café e bananas e possuem um dos sistemas sociais mais bem organizados da região. Já os Ngoni são um povo banto com presença não só na Tanzânia, mas também no Malawi, Zâmbia e Moçambique. No passado, eram reconhecidos por sua habilidade em guerra e técnicas de combate herdadas do Zulu, de onde muitos de seus ancestrais migraram. A figura do rei, ou chefe supremo, é central na sociedade Ngoni, com autoridade espiritual e política sobre o povo. Na Tanzânia, a família e a comunidade são o centro da vida. O respeito pelos mais velhos é uma norma que rege todas as relações sociais, e a convivência coletiva é mais importante que o individualismo. A hospitalidade tanzaniana é algo que encanta qualquer visitante. É comum ser recebido com um sorriso e uma xícara de chá, mesmo por quem não o conhece. As principais línguas faladas são o Swahili, Kiswahili e o inglês, sendo o Swahili uma ferramenta poderosa de unificação nacional. Ele é a língua oficial usada na mídia, educação e política, mesmo entre grupos étnicos que têm línguas nativas diferentes. Na religião, o cristianismo é a fé mais praticada, seguido pelo islamismo, especialmente nas regiões costeiras e nas ilhas como Zanzibar, onde a influência árabe é mais forte. A música e a dança estão em todo lugar, do interior às cidades. Um bom exemplo é a música Taarab, um estilo que mistura sons árabes, africanos e indianos, muito popular em Zanzibar. Já o moderno Bongo Flava é uma mistura urbana que combina hip-hop, reggae, R&B e ritmos locais, um verdadeiro símbolo da juventude tanzaniana. A arte visual também tem destaque. Os quadros coloridos do estilo Tinga-Tinga, as esculturas em madeira dos Makonde e os tecidos Kanga e Kitenge, usados tanto como vestimenta quanto como decoração, mostram como a criatividade local floresce em meio à tradição. A culinária tanzaniana é uma explosão de sabores influenciada pelas culturas africanas, árabes, indianas e até europeias. Um dos pratos mais consumidos é o ugali, uma espécie de purê espesso feito de farinha de milho, ou mandioca, considerado o prato nacional da Tanzânia. Ele é geralmente servido com molhos de carne, vegetais ou peixe. Outro alimento comum é o chapati, um pão achatado de origem indiana, que acompanha bem carnes, legumes ou até um chá com leite. Para os amantes de carne, o nyama choma é uma delícia. Carne grelhada, geralmente de cabra, temperada com especiarias locais. Já o chipsi mayai é a famosa omelete de batata frita, uma das comidas de rua mais populares do país, fácil de encontrar em qualquer vilarejo ou cidade grande. Seja pela variedade de sabores, pela forma de servir ou pelos ingredientes frescos, a comida na Tanzânia é um reflexo direto da diversidade e calor humano do seu povo. Embora Dodoma seja oficialmente a capital da Tanzânia, quem comanda o coração econômico, cultural e social do país é Dar es Salaam. Essa cidade costeira, banhada pelo azul intenso do Oceano Índico, é a maior e mais vibrante da Tanzânia. Fundada em 1862 pelo sultão de Zanzibar, Dar es Salaam, cujo nome significa Casa da Paz, cresceu ao longo dos séculos e hoje se tornou uma verdadeira fusão de culturas. Gente de origem africana, árabe, indiana e até europeia convive diariamente nas ruas da cidade, e essa mistura é visível em tudo, da arquitetura à culinária, do estilo de vida aos sons e cores que preenchem os bairros. Por aqui, arranha-céus modernos dividem espaço com mercados barulhentos, bazares cheios de vida e vielas onde o tradicional ainda resiste ao tempo. Para quem visita, Dar es Salaam oferece experiências únicas. Caminhar pelo bairro histórico de Kariakoo, visitar o movimentado mercado de peixes de Kivukoni, onde os pescadores vendem o que foi pescado ao amanhecer, ou simplesmente relaxar em uma das praias ensolaradas que beiram o Índico. Para quem busca sossego no meio da cidade, o Jardim Botânico é um refúgio verde. Essa cidade é um reflexo vivo da história da Tanzânia, um país moldado por encontros entre culturas, influências coloniais, tradições ancestrais e o espírito resiliente do povo tanzaniano. No primeiro milênio depois de Cristo, grupos Bantu começaram a migrar da África Ocidental e Central para a região que hoje é a Tanzânia.
Eles trouxeram técnicas de agricultura e criação de animais que permitiram o surgimento de comunidades maiores e mais organizadas. No século VIII, mercadores árabes chegaram à costa da Tanzânia, estabeleceram postos comerciais e se misturaram com a população local. O comércio de marfim, ouro e escravos impulsionou a criação de cidades-estado como Kilwa e Zanzibar. Já no século XV, os portugueses tomaram controle da costa, incluindo Zanzibar, mas em 1699 foram expulsos pelos omanes, que assumiram o domínio. No século XIX, exploradores europeus como David Livingstone e Henry Morton Stanley começaram a chegar. Foi nessa época que a Conferência de Berlim, 1884, dividiu a África entre potências europeias. A Alemanha ficou com o território que hoje é a Tanzânia, formando a África Oriental Alemã. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, o controle passou para o Reino Unido sob o nome de Tanganyika. Os britânicos construíram infraestrutura e escolas, mas o movimento pela independência ganhou força na década de 1950. Em 1961, Tanganyika se tornou independente, liderada por Julius Nyerere, que implantou a filosofia socialista do Ujamaa, visando uma sociedade igualitária e autossuficiente. Em 1964, Tanganyika se uniu a Zanzibar e nasceu a atual Tanzânia. Nyerere virou o primeiro presidente e buscou unir diferentes etnias sob uma identidade nacional. No entanto, a política do Ujamaa não deu os resultados esperados e nos anos 1980 o país enfrentou uma crise econômica. Nyerere deixou o poder em 1985, dando lugar a Ali Hassan Mwinyi, que iniciou reformas para liberalizar a economia. Em 1995, o país realizou suas primeiras eleições multipartidárias e, desde então, vem registrando crescimento econômico, especialmente nos setores de turismo, agricultura, mineração e infraestrutura. Hoje, a Tanzânia continua enfrentando desafios, especialmente nas áreas de saúde, educação e combate à corrupção. Ainda assim, é um país que tem demonstrado resiliência. Sobre suas leis e costumes, a poligamia é legal, mas exige o consentimento da primeira esposa. É mais comum entre grupos tradicionais, como os Masai. A pena de morte também é legal, mas não é aplicada desde 1994. Crimes como assassinato, traição e tráfico de drogas podem levar a essa pena. A homossexualidade é criminalizada, com punições severas que podem chegar à prisão perpétua. Um problema sério é a crença em feitiçaria, ainda comum em regiões rurais. Acusações podem surgir após desgraças como doenças ou perdas familiares, e muitas vezes levam a agressões e até assassinatos. Apesar de o governo ter criado leis para proteger os acusados, essas medidas são difíceis de aplicar em comunidades onde a fé na feitiçaria é enraizada. Na questão ambiental, a Tanzânia tem leis rígidas contra a caça ilegal e o tráfico de animais silvestres, com punições que incluem prisão e multas. Por outro lado, a controversa caça de troféus, como leões, elefantes ou búfalos, ainda é permitida com autorização do governo e das CITES, mas apenas em casos muito específicos e com animais mais velhos. A maioria da população é contra essa prática, considerando-a cruel. No entanto, defensores alegam que a caça controlada pode gerar recursos para comunidades locais, ajudar no controle populacional de certas espécies e financiar a proteção contra caçadores ilegais. Visitar a Tanzânia pode ser uma experiência inesquecível. A melhor época para ir depende do objetivo. De junho a outubro, na estação seca, é ideal para safaris. De novembro a maio, na estação chuvosa, as paisagens estão mais verdes e as aves migratórias aparecem. Se pretende escalar o Monte Kilimanjaro, evite os meses mais chuvosos. Os tanzanianos são conhecidos pela hospitalidade, mas é importante respeitar os costumes locais. Vista-se com modéstia e evite demonstrações públicas de afeto, especialmente em regiões muçulmanas. Aprender algumas palavras em Swahili, como jambo, olá ou asante, obrigado, pode abrir muitos sorrisos e portas. No geral, a Tanzânia é considerada um destino relativamente seguro para viajantes, mas como em qualquer lugar do mundo, é preciso estar atento. Em cidades grandes como Dar es Salaam,
O ideal é não circular sozinho à noite, principalmente em áreas pouco iluminadas, praias ou bairros afastados. Também é importante não aceitar serviços de táxi não licenciados e evitar ostentar objetos de valor ou carregar muito dinheiro em espécie. Durante safaris e passeios por reservas naturais, sempre siga as orientações do seu guia. Eles conhecem bem a região e sabem quais atitudes garantem não só a sua segurança, mas também a preservação do meio ambiente e o respeito aos animais selvagens. Com atenção, respeito às regras locais e espírito de aventura, você estará pronto para explorar tudo o que a Tanzânia tem a oferecer. Um país de belezas naturais arrebatadoras, cultura fascinante e um povo acolhedor que vai te marcar para sempre. E com todas essas informações, você já conheceu boa parte da Tanzânia e está muito mais preparado para explorar esse país fascinante. Agora é só arrumar as malas e deixar que a Tanzânia te surpreenda. Até o próximo vídeo! Este conteúdo foi produzido com fins educativos e documentais. Nosso objetivo é valorizar e divulgar a cultura, a natureza e as tradições da Tanzânia de forma respeitosa.